Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Já vai deixando aquele like esperto aí para fortalecer o canal. Então, vamos lá. Considere os seguintes dados referentes a reações químicas representadas por então é a A se transformando em B, a velocidade da reação V1, ou seja, no sentido direto, muitas vezes a gente adota como isso, tá? V1 é a mesma coisa que o sentido direto, ou seja, velocidade direta. E 2, B voltando a ser A. Ou seja, a velocidade da reação igual a V2, tá bom? V2 é o sentido da reação inversa, tá legal? Então tá aqui, ó. Em cada instante, V1 igual a K1 vezes a concentração de A e V2 é igual a K2 vezes a concentração de B. Então nós temos as equações, a lei da velocidade de cada reação, sendo que K1 e K2 são constantes. Ótimo. Vamos ver o que está falando. Esses dados aqui já nos agiliza bastante, tá, pessoal? Então tá aqui, ó. A partir dessas informações, explicar como se obtém a expressão da constante de equilíbrio de A se transformando em B. E esse sinalzinho aqui é reversibilidade. Então, pois muito bem, pessoal. Então nós temos aqui, ó, tá? Como que nós calculamos constante de equilíbrio? Constante de equilíbrio nada mais é que o quê? V1 igual a V2, tá bom? Então, no sentido direto, tem que se igualar no sentido inverso, porque aqui, pessoal, a gente está falando de um equilíbrio dinâmico, tá? Vai chegar um momento onde A vai se transformar em B, um A se transforma em um B, o que vai acontecer? Um B volta a se transformar em um A. Então, esse equilíbrio a gente chama de equilíbrio dinâmico, tá? Então, se nós igualarmos, o que vai acontecer? Não vai ficar desse jeito? V1 tem que ser igual a V2, ou seja, a velocidade do sentido direto tem que ser igual à velocidade do sentido inverso. Agora, nós vamos substituir. V1 não é a mesma coisa que K1 vezes concentração de A, que é igual V2, não é K2 vezes a concentração de B? Exatamente isso, não é, pessoal? O que nós fazemos? Nós temos que deixar termos semelhantes do mesmo lado da igualdade. Ou seja, nós não temos a constante K1 aqui e a constante K2 do outro lado da igualdade? E concentração de A, concentração de B? Então, esse K2 que está multiplicando, eu vou passar para esse lado dividindo, e essa concentração de A, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, não vai ficar assim, ó. K1 dividido por K2, que é igual a concentração de B dividido pela concentração de A. Tá legal? Então, nós temos exatamente isso, tá certo? Nesse caso aqui, pessoal, nós chegamos na expressão. O que eu quero atentar vocês aqui, ó? Eu quero que vocês fiquem muito espertos. Por quê? Vou até fazer de outra cor. Vamos fazer de roxo aqui, ó. K1 sobre K2 é a minha razão, não é? Ou seja, aqui ele vai ficar como? Kc, tá? Que é a minha constante de equilíbrio em termos de concentração, que é igual a concentração de B dividido pela concentração de A, tá certo? Essa é a expressão de equilíbrio, né, da constante de equilíbrio de A se transformando em B. Então, a A, pessoal, está respondida. Esqueci de colocar A aqui, né? A A está respondida, tá aí? Só que por que eu fiz esse daqui de roxo? Nós temos que saber que essa razão é igual a Kc. Porque no B, ele vai estar perguntando uma coisinha aqui, ó. Qual o valor dessa constante de equilíbrio, ou seja, Kc, se K2 é igual a 10 vezes K1? Então aqui, pessoal, nós vamos fazer o quê? Ó? O que nós temos que entender? Ele está fornecendo dados das concentrações tanto de A quanto de B? Não está, né? Mas nós sabemos que Kc é igual à concentração de B, que é a concentração dos produtos, dividido pela concentração de A, que é os meus reagentes. Tá legal? Então, vamos fazer aqui, ó. B. Essa coisa que eu circulei aqui de roxo, nós temos que entender o quê?
Como ele não tem fornecido os valores das concentrações de A e de B, a gente vai ter que adotar dessa maneira, ó. Kc não é igual K1 sobre K2. Por isso que a gente chegou na constante de equilíbrio, tá certo? Então, constante de equilíbrio em termos de concentração é igual a K1 sobre K2. Agora, nós temos esses valores, não temos? K1 vale quanto? Não vale K1? Enquanto K2 vale 10K1. Ou seja, então nós temos aqui, ó, Kc é igual. K1 não é a mesma coisa que 1K1. Vamos colocar aqui, ó, vezes, certo? Quanto vale K2? Não é 10K1? É isso, não é? Então, K1 com K1, tá vendo que eu tenho a mesma constante e ela tá numa divisão? O que eu faço? Corto. Eu literalmente vou cancelar. Não vai ficar 1 sobre 10? Então, meu Kc vai ser quanto aqui, ó? 1 dividido por 10, 0,1. Tá vendo como é fácil, não é difícil, mas a gente aqui tem que jogar um pouquinho, tá certo? Então, entenderam? Só recapitulando. Lembrando, ó, ele deu a lei cinética do sentido direto e a lei cinética, né, da velocidade no sentido inverso. Pro equilíbrio, né, é outra constante. Mas como que a gente calcula essa constante? É quando a velocidade do sentido direto se iguala à velocidade do sentido inverso. Então, nós temos V1 igual a V2. Qual que é a expressão de V1? K1 vezes concentração de A, que é igual a K2 vezes concentração de B. Deixo termos semelhantes do mesmo lado da igualdade, então, ó, K1 sobre K2, K2 passa dividindo, e concentração de A passa para o outro lado, dividindo, tá legal? O que acontece? K1 sobre K2, essa razão é a mesma coisa que a nossa constante de equilíbrio. Então, vai ficar assim, ó, constante de equilíbrio é igual concentração de B, que é os nossos produtos, dividido pela concentração de A, que é os nossos reagentes. Ótimo, descobrimos a expressão. Agora, na B, ele pergunta o valor da constante, mas ele não fornece os valores de concentração de A e nem de B. Então, nós temos o quê? Ó? Concentração, né? Constante de equilíbrio em termos de concentração, não é K1 sobre K2? Aqui, ó, por isso que eu circulei de roxo. Se nós temos o valor de K1, que é K1, e de K2, que é 10K1, chegamos no valor na constante de equilíbrio de 0,1. Tá certo, pessoal? Estendi essa revisão, tá? Você viu que eu recapitulei de uma maneira mais rápida, direta e objetiva, para a gente fixar o conteúdo. Então, sem mais delongas, se você tiver com dúvida, coloca aí nos comentários, que é importante. Assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. E se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários, hashtag exatamente química ou hashtag constante de equilíbrio, para eu saber se vocês estão chegando até o final do vídeo, e também isso engaja bastante o vídeo. E é claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho que vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito importante aqui para o canal, pessoal. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado mesmo, tá certo? E se você tiver alguma curiosidade, alguma dica ou algo que vocês queiram que eu fale mais aqui no canal, coloca aí nos comentários também para eu saber a vontade de vocês. E assim, conforme vai dando, eu vou gravando os vídeos. Conto com o apoio de vocês. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!